Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Salmo 119, 157 é o versículo. Lindo, hein? Eu tenho adversários, eu tenho meus perseguidores, eu tenho meus problemas, mas eu não me desvio dos estatutos. Eu tenho meus problemas, mas não fico choramingando por aí, né? Não fico reclamando por aí. Tenho problemas, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Lindo verso esse. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, é a Palavra de Deus em primeiro lugar. Aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia a cada dia, é um plano mundial da Igreja Adventista, é a terceira vez que nós já estamos fazendo isso. Estamos no terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 24, hoje. Olha que beleza, vamos falar sobre o azeite para o candelabro, esses elementos. O pão para a mesa da proposição, o pão para a mesa do Senhor, digo melhor aqui, a pena do pecado da blasfêmia, são alguns tópicos que vamos mencionar hoje daqui a pouquinho para você. Grato por você estar conosco no Spotify, no Deezer, estar conosco também, aí é na parte de áudio, né? Você acompanha ouvindo e vendo e ouvindo pelo NT Play, pelo YouTube. Lá no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Olha que beleza, é fácil de guardar, só colocar um NT no finalzinho para você nos acompanhar aqui todos os dias, no momento que você acha mais conveniente, né? Mas um abraço para quem fica às 6 horas da manhã nos acompanhando aí na TV e às 3 também na repetição. É uma família muito bonita essa que nós temos no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vá lá se inscrever, vale a pena, porque você coloca seus pedidos de oração, você conversa conosco lá também, e volta e meia a gente responde uma pergunta, também não dá para responder todas, mas a gente vai tentando resolver aí estes assuntos que são colocados ali. É simples, Reavivados por Sua Palavra, NT, inscrever-se, pá, clicou ali, pronto. Clique também ali no sininho, né, para receber as novidades, dê o seu like, compartilhe o programa. Eu tenho certeza que as pessoas para quem você enviar vão se acostumar a ler a palavra ou estudar a palavra de Deus todos os dias. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos oferecer para você gratuitamente essa revista. Olha aqui, é um curso bíblico sobre o Espírito Santo, quase 100 páginas. O Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E igual, um Deus igual ao Pai, ao Filho, eterno, igual. Não é uma força, não é um pensamento de Deus, uma emanação de Deus, mas é uma pessoa, faz parte da Trindade, da divindade. Você vai aprender muita coisa boa aqui, basta ligar para esse número e você vai receber em casa, dando seu endereço aí, ou no escritório, a revista gratuitamente. Você vai poder estudá-la, vale mesmo a pena isso. Graças aos Anjos da Esperança. Esse pessoal maravilhoso que está se dedicando, enviando suas ofertas mensais para que a Rede Novo Tempo continue pregando a palavra de Deus em português e espanhol para todo mundo. E nós somos muito gratos a você que é Anjo da Esperança. Se você quiser saber mais ou ser um Anjo da Esperança, um anjo, um anjinho, com a supervisão de um adulto, lógico, aqui está um outro número telefônico para você entrar em contato, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o capítulo 24. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E eu quero dizer que é um curso novo, já tenho dito isso, ele é via WhatsApp. Você pode se inscrever neste curso, olha aqui, esse telefone, ou o QR Code, aproxime o seu celular com o aplicativo e você vai direto para lá para o nosso curso, tá bem? O curso chama-se Vida Espiritual, bem sugestivo, não? Como desenvolver a vida espiritual, dicas importantes, estudo da palavra, oração, tudo isso você vai aprender ali, ou vai rever, né, esses conceitos maravilhosos. Basta mandar uma mensagem e você já começa a estudar a palavra de Deus.
Muito bem, estamos chegando no final aqui deste livro. Faltam só o quê? 4 capítulos. Amanhã, a partir de amanhã, 3 capítulos, terminando 27. E as instruções continuam sendo dadas. É um livro cheio de instruções. Esse é o objetivo aqui de Moisés ao escrever este livro. Vejam algumas coisas aqui muito interessantes. O azeite para o candelabro. Nós estamos vindo aqui do 23, vamos lá, vamos voltar para o 23, que é a Terra Santa, que é o último assunto, né? Envolve o 18 a 20, depois pula o 21, 22, que vai lá para trás para o sacerdote santo, e esse último bloco, então, a Terra Santa. Tudo é santo, né? Tudo é santo ao Senhor, oferta santa, tudo santo. E a Terra Santa, o que as pessoas farão na terra. Então vem as festas solenes. Continuando esse clima das festas solenes, nós encontramos aqui, como é que é o azeite? O azeite que vai ser usado no candelabro. Vamos recapitular. O tabernáculo todo, com o átrio, que é aquela parte onde o povo ficava, o altar grande de sacrifício, uma pia ali para a lavagem do sacerdote, a purificação, e o altar onde os animais eram imolados, o sangue era aspergido nas pontas e tudo mais. Agora você entra no tabernáculo propriamente dito, né? Onde tem a parte do santo e a parte do santíssimo, que é usada só uma vez por ano para expiação. Essa festa que nós vimos ontem aqui, para expiação. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. O que tem ali? O que tinha ali? A arca, uma arca de ouro maravilhosa, com varais por ali, não é? Para ser levantada, era tudo móvel, né? 2 anjos em cima, olhando um para o outro, com as suas asas, e no centro, Shekinah, a presença de Deus. Isso não foi Moisés quem colocou ali, não. A presença de Deus foi ele quem colocou. Era o brilho, era ali brilhante a presença de Deus. Para entrar ali, o sacerdote tinha que jogar um bocado de fumaça ali, de incenso, para não prejudicar a sua vida. Não é? E ele trabalhava jogando o sangue em cima do propiciatório uma vez por ano, fazendo a expiação dele, da família e de todo o povo. Bom, e o azeite? Bom, o azeite era para o candelabro. Na parte anterior, onde os sacerdotes entravam, todos os dias, havia do lado esquerdo um candelabro de 7 lâmpadas, feito de ouro batido, peça inteira. Corria dentro dele o azeite e as lâmpadas em cima eram acesas, não é? Com o azeite, aquilo ficava constante, todos os dias, tarde e manhã, aquilo era verificado e o azeite era colocado ali. O verso 2 diz assim: ordena aos filhos de Israel, Deus disse a Moisés, né? Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro. O povo tinha que trazer isso, azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Qual era o símbolo desta lâmpada acesa, que na congregação deveria ser verificada de manhã? O verso 3 fala isso, e à tarde, sobre o candeeiro de ouro puro, conservarás em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Bom, aquilo não saía para fora. Era a única iluminação do santuário, aliás, do santo. A iluminação do Santíssimo era o Shekinah, só que tinha que ter muita fumaça, muito incenso ali. Era para isso também que o incenso era utilizado. Mas estava iluminado a parte anterior unicamente com estes 7 castiçais, né? Este candelabro com 7 lâmpadas, era o único. Ele iluminava o local do sacrifício. O que a palavra de Deus faz na nossa vida? Ilumina. O verso que eu li aqui, Salmos 119, 156, muitos são os meus adversários, os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Por quê? Porque eles iluminam. Aqui no verso 105 diz assim, 119, 105, Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela brilha. Isso é maravilhoso, né?
Mas aqui também tem um aspecto, porque o óleo, o azeite, é um símbolo do Espírito Santo que ilumina a nossa vida, através da palavra. Então, esse significado é importante porque eu não vivo nesse mundo escuro sem a lâmpada do Senhor. Eu não enxergo o caminho. Você já tentou andar num lugar escuro que você não conhece? Eu viajava muito, ficava em hotéis e tal e coisa, e tinha dia que eu saía do lado errado da cama para ir para o banheiro, porque eu estava acostumado em casa, de olhando para a cama, ficar do lado direito. Essa é a minha posição em casa, na cama de casal. E às vezes eu levantava no meio da noite, quarto escuro, saía do outro lado, eu precisava acender alguma coisa. A gente tem o celular, né? Tem a lâmpadazinha ali que a gente acende, a lanterna, isso é uma beleza, beleza pura. Mas o lugar escuro merece, precisa de uma lâmpada. Nós vivemos aqui, meus queridos, nessa situação escura da terra. O casamento, essa coisa nublada. O que é o casamento hoje? Ele precisa do quê? O que significa o casamento hoje? É só um estágio para um outro relacionamento? Não é? Estão pedindo para eu me casar? A vida de casados, ela precisa de uma iluminação, porque não é simples, não. Precisamos de um poder superior para desenvolvermos esse relacionamento chamado casamento. E os filhos, educação de filhos? Nós precisamos de orientação. Temos muitos livros escritos sobre orientação ou educação de filhos e tal. E eu vou dizer para você uma coisa, não me entendam mal. A Bíblia é a base para toda a educação de filhos. Aqui você encontra os princípios mais importantes. O primeiro deles, ensina a criança de pequeno, ela nunca mais vai esquecer. Ensina. Não deixe de ensinar, não terceirize. Ensine você, pai. Luz. Precisamos de luz para os nossos relacionamentos, a honestidade. Onde está? Ela mandou lembrança. A verdade, a humildade. Todos os nossos relacionamentos precisam desta luz maravilhosa e do Espírito Santo para guiar a nossa vida. Essa é uma das representações que podemos dizer aqui, continuamente. Os assuntos que têm que ver com o pecado precisam da luz continuamente. E ali o pecado era tratado. Aqui no verso 5 fala do pão para a mesa do Senhor, do lado direito, esse é do lado esquerdo, a lâmpada do lado esquerdo. Do lado direito estava a mesa e 12 pães da proposição. A gente não sabe o tamanho dos pães, ninguém sabe o tamanho dos pães, né? A gente imagina que eles eram uma pizza brotinho, mais ou menos, não é? Mas esses pães ficavam ali e eram trocados de 7 em 7 dias. Eles eram trocados e o sacerdote comia aqueles pães que estavam ali já há 7 dias. Interessante, né? Comiam os pães. Essa aqui é o que a gente tem aqui. Aqui dá mais ou menos a medida do que eles deviam ser feitos e tal. Eles eram colocados em pilhas, 2 pilhas, mas eles tinham um significado interessante. Eram 12, podia ser só um ali, mas eram 12. 12 indicando cada tribo de Israel. 12 indicando que cada tribo de Israel precisavam deste alimento para a vida física e ali para a vida espiritual. Os pães estavam ali porque Deus se preocupa com as coisas práticas da vida, comer o pão todos os dias. Os pães estavam ali para dizer, eu estou com as 12 tribos de Israel, estou com todas elas. E toda vez que o sacerdote entrava ali, ele encontrava a presença de Deus, o Espírito Santo, a presença de Deus, os pães, o Espírito Santo, a iluminação da palavra, que isso era uma coisa extraordinária. E na frente o incenso, que significava a oração que sobe como cheiro suave para Deus. Mas vamos voltar só a isso novamente. O pão é Jesus também, eu sou o pão da vida, ok. Mas é a presença de Deus em nossa vida. Quando você come o pão, quando você se alimenta, este alimento começa a fazer parte do seu corpo, cada célula. E se você não come bem, cada célula sofre.
O alimento é importante. É a presença de Deus dentro de você. Deus está dizendo, eu cuido das 12 tribos. Eu estou presente no coração daqueles que me aceitam. E aí, a cada sábado era trocado, né? E alimento era comido, aqui no verso 8. Bom, a pena para o pecado da blasfêmia. Que tipo de blasfêmia é usar o nome de Deus em vão? É dizer que Deus não é bom? Que tipo de blasfêmia seria essa? Então ele conta um caso aqui. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, que era filho de um egípcio. Olha lá, está uns 3 anos aqui. 3 anos mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eles tinham saído do Egito. Não menciona o pai. Geralmente o marido era mencionado, não menciona o pai, onde ele está, como é que foi, mas diz que o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, mistura de gente. O filho do israelita e certo homem israelita, esse então totalmente, mãe e pai, contenderam no arraial, então o filho da mulher israelita, filho do egípcio, blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Você veja, embora tenha sido criado por uma mãe israelita, ele carregava consigo os princípios da família egípcia. E quem é Deus? Deus é um a mais na quantidade de deuses que nós já adoramos. Nosso panteão, eu gosto de falar essa palavra aí, panteão de deuses, é mais um. E o que ele blasfemou? Ele disse assim, o Jesus é alguma coisa assim, falou um palavrão? Não. Blasfemar contra Deus é tirar a Deus do seu lugar, é rejeitá-lo, é diminuí-lo, é colocá-lo junto com os outros deuses. E assim como os outros deuses, quando tinham que mandar a chuva, não mandavam a chuva e eles eram amaldiçoados pelos seus adoradores, ou eles faziam sacrifícios para que aquele Deus atendesse, esse rapaz, que era filho de um egípcio e de uma judia, de uma israelita, nesse tempo é mais israelita que era usado, ele desonrou o nome de Deus. Amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. O nome da sua mãe está aqui. É Selomite, inclusive da tribo de Dan. Mas do pai não menciona nada. O levaram à prisão e Moisés esperou que Deus dissesse o que tinha que fazer com ele. Esse pecado foi grave, foi muito grave. Aquele que blasfemar, diz o verso 16, contra o Senhor será morto, toda a congregação apedrejará. E foi exatamente isso que aconteceu. Leis duras naquela época, o povo estava acostumado e vindo deste mundo de deuses e agora se encontra numa situação que ele tem que aprender a adorar um Deus só. Mistura de gente sempre é complicado, não é? E Deus sempre tem orientação. Não se junte a um jugo desigual. A confusão está aí. Um filho que não é nenhuma coisa nem outra. Bom, que Deus nos abençoe a termos a sua palavra, a luz do Espírito Santo e confiarmos na sua presença em nossa vida e não blasfemarmos, não diminuirmos, não rejeitarmos a Deus. É lógico que não vamos ser punidos com a morte agora, mas com a morte eterna depois, quando rejeitarmos a Deus. Que isso não aconteça conosco. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção. O Senhor sabe o que nós precisamos. Queremos estar do teu lado, queremos te buscar a luz da tua palavra, confirmar a tua presença em nossa vida todos os dias, mesmo que as circunstâncias não mostrem isso. Mas o Senhor está conosco e te agradecemos por isso, por Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, o programa segue. Espero você amanhã para o capítulo 25. Até lá. Você já deve ter ouvido falar da palavra karma. Este termo é uma adaptação do termo sânscrito karman, que significa agir, e refere-se à ação e suas consequências. Nas religiões e filosofias orientais, o karma está relacionado ao princípio de causa e efeito que acompanha o ciclo de vida, morte e renascimento do indivíduo. Tais crenças afirmam que as ações praticadas em uma vida têm efeitos sobre as próximas reencarnações de uma pessoa.
A Bíblia não apoia esta teoria da morte e renascimento de ciclos, muito menos a questão da reencarnação. A palavra de Deus descreve que cada ser humano tem apenas uma vida, na qual precisa fazer as escolhas certas. Porém, mesmo não endossando a filosofia oriental por detrás do karma, a Bíblia também alerta para as consequências que colhemos tanto para o bem quanto para o mal das nossas ações. Por exemplo, no capítulo 24 do livro de Levítico, encontramos diversas leis de retribuição para delitos cometidos entre o povo de Israel. Elas são bem severas. Interessante notar que um princípio presente em todo o capítulo é a da retribuição. Cada ação errada era recompensada por uma consequência equivalente ao prejuízo causado. Por exemplo, a partir do verso 19 lemos: Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Algumas pessoas acham que a lei da retribuição está restrita ao Antigo Testamento, mas estão enganadas. A graça de Deus e o perdão de Jesus não anulam necessariamente as consequências de nossas escolhas erradas. O mal causado para uma pessoa, uma hora ou outra, retorna para nós também. Da mesma forma, a bondade. No fim, muito do que recebemos na vida é apenas um reflexo do que estamos oferecendo. Por isso, pare para pensar em como você está tratando as pessoas ao seu redor. O que você está construindo no mundo? Saiba que nossas ações são pequenos tijolos que levantam a casa que nós mesmos iremos morar.